Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história e nas crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, olhando bem de perto o caso notável de uma comunidade em Itabuna, lá no coração da região do Cacau, no Brasil. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que uma cidade específica, Itabuna, se tornou um centro tão importante para a fé adventista? É uma história que mistura estratégia, teologia e um forte senso de comunidade. Para a gente entender essa jornada, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a chegada da fé na região. Depois, o que realmente impulsionou o crescimento. Em seguida, o modelo teológico por trás de tudo, uma de suas visões de mundo mais características. E, por fim, um retrato de como essa missão se parece hoje. Então, vamos lá. A nossa história começa lá no início do século XX. Pensa só, no auge do boom do cacau, Itabuna era um verdadeiro imã de gente de todo o país. E em 1911, no meio desses migrantes, chegaram os colportores, missionários que iam de porta em porta vendendo livros. Esse foi o comecinho de tudo. Já em 1930, a comunidade tinha força para construir seu primeiro templo, e na década de 60, esse lugar já era o maior templo adventista do Brasil, um sinal claro do que ainda estava por vir. Certo, mas como essa presença inicial se transformou num crescimento tão explosivo? Olha, não foi por acaso não. Para se ter uma ideia, em 1986, um único evento para jovens, o Campo Aljota, teve um resultado impressionante: 400 batismos. Foi um sucesso tão grande que o formato virou um modelo, copiado no país inteiro. Isso mostra o poder que essas iniciativas em grande escala tinham para mobilizar e expandir a comunidade. Mas o crescimento não veio de uma única tática. Era, na verdade, uma abordagem com várias frentes. Tinha de tudo: conferências públicas, uso de rádio e TV, um trabalho comunitário forte com serviços de saúde e os famosos clubes de desbravadores para os jovens. Cada peça funcionava como parte de uma engrenagem bem maior. Agora, o que é bem interessante aqui é ver como as estratégias evoluíram. Hoje, segundo os dados, a ênfase maior está no evangelismo pessoal e nos pequenos grupos. Isso sugere uma mudança, sabe? Dos grandes eventos para um foco em conexões mais próximas, mais comunitárias. Isso nos leva do como eles cresceram para o porquê. Qual é a base teológica que move tudo isso? O ponto central é um conceito chamado Missio Dei, ou a missão de Deus. A ideia basicamente é que a igreja não cria sua própria missão do zero. Ela simplesmente participa de uma missão divina que já está acontecendo no mundo com o objetivo de restaurar a humanidade. E essa ideia tem raízes bem profundas. Essa citação de Ellen G. White, que é uma figura fundamental para os adventistas, conecta essa missão de hoje com a do antigo Israel. A visão é de que eles deveriam ser uma fonte de salvação para o mundo. Ou seja, existe uma ideia de continuidade histórica nessa missão. E este slide aqui ajuda a gente a visualizar a diferença de um jeito bem claro. Uma igreja atracional funciona como uma força para dentro, esperando que as pessoas venham até ela. Já o modelo missional, que é o foco aqui, é uma força para fora, centrífuga. Envia ativamente seus membros para a comunidade. É um evangelismo bem proativo. Para entender o alicerce dessa missão, é preciso olhar para um aspecto central da visão de mundo adventista: o jeito como as escrituras moldam a visão deles sobre origens e ciência. Vamos dar uma olhada nesses pontos de forma bem objetiva. A base de tudo mesmo é a visão da Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Essa crença é o fundamento para todas as outras doutrinas, incluindo, claro, a compreensão do relato da criação, como descrito lá no livro de Gênesis. Para ilustrar a perspectiva do design inteligente, materiais criacionistas costumam analisar a linguagem usada na própria literatura científica. Um exemplo é um artigo da revista Ciência Hoje que descreveu a gestação como uma sequência natural e bem planejada. Na visão deles, uma expressão como bem planejada sugere um projeto, uma intenção por trás. Outro argumento muito usado por eles envolve os experimentos com as moscas das frutas. Eles apontam que, mesmo depois de mais de um século forçando mutações em laboratório, os resultados são monstros que não sobrevivem, como moscas com pernas no lugar das antenas ou com um par de asas extras sem músculos que não serve para nada. Para os criacionistas, isso mostraria que mutações aleatórias não geram melhorias funcionais. Por outro lado, a perspectiva científica dominante é bem diferente. Em 2005, o físico Marcelo Gleiser escreveu na Folha de São Paulo uma visão bem forte, dizendo que ensinar criacionismo nas escolas era mais do que polêmico, era um crime. Isso mostra bem a tensão que existe entre essas duas visões de mundo.
Bom, depois de passar pela história, estratégia e teologia, vamos voltar nosso olhar para as pessoas que formam essa comunidade global hoje em dia. Se a gente olhar para Itabuna, a comunidade é bem diversa. Os dados mostram que pouco mais da metade dos membros são casados e 1/3 solteiros. Na educação, 1/3 terminou o ensino médio e mais de 1/5 tem ensino superior completo. Isso pinta um retrato de uma congregação com vários perfis de vida. E aquela história que começou lá em Itabuna com alguns vendedores de livros faz parte de um movimento muito, mas muito maior. Em 2016, a Igreja Adventista já tinha mais de 20 milhões de membros no mundo todo. É um número que realmente mostra a escala global dessa fé. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. No mundo em que tanta gente busca conexão e um senso de propósito, qual é o papel e o impacto de um movimento que oferece um modelo tão completo, não só para a fé, mas para a vida e para a missão em comunidade? A história de Itabuna, sem dúvida, oferece uma janela fascinante para essa questão.